foi quando João, que estava numa ilha chamada Patmos. Ilha de Patmos, eu disse para os irmãos no primeiro dia desse estudo que era como se fosse uma prisão de segurança máxima. Os piores inimigos de César, os piores criminosos da época, era direcionado para Patmos. João, como o imperador não conseguiu matar João, e a história diz para nós que ele chegou até ser lançado dentro de um tacho de óleo fervente, e milagrosamente ele escapou. Como não conseguia matar João, a última testemunha de Jesus, César, o imperador de Roma, queria calar de uma vez por toda a pregação sobre Jesus. Então, como ele viu que ele não conseguia matar o último apóstolo, ele então manda prender João na ilha chamada Patmos. João estava nessa ilha, preso, e de repente ele testemunha aqui no capítulo 1, que ele estava na ilha chamada Patmos, e ele fala que estava por causa da pregação do Evangelho. Ele ainda cita que ele é companheiro nosso na tribulação, irmãos, ele é nosso companheiro na tribulação. E ele está falando, olha, eu estava na ilha chamada Patmos, quando então ouvi por detrás de mim uma voz que dizia: o que vês, escreve e envia às 7 igrejas. João descreve que quando ele virou para trás, ele não vê mais um pobre Jesus. Ele não vê mais um Jesus abatido, espancado, sangrando com a coroa de espinho na cabeça. Não. João testemunha para nós que quando ele se vira para ver quem falava com ele, ele ainda descreve que a voz de quem falava com ele era como muitas águas. Ou seja, João está dizendo que a voz que falava com ele tinha uma grande autoridade. Quem aqui já teve a oportunidade de ir na praia? Quem aqui já teve? Vai entender que quando você está na beira da praia, que você escuta o barulho do mar, né? Ele chama a atenção, ele sobrepõe sobre todos os outros barulhos. Ou seja, João está dizendo que aquele que falou com ele tinha e exercia tamanha autoridade desde a voz, desde o falar. E quando ele vira, ele não vê um pobre Jesus, não vê um Jesus machucado, não vê um Jesus que apanhou, um Jesus morto, como a igreja católica prega. Não, quando ele se vira, ele vê um Jesus glorioso, ele vê um Jesus cujos pés eram como latão reluzente. Ele olha para esse Jesus e ele começa a descrever que da boca dele saiu uma espada afiada de 2 gumes. Ele olha para os olhos desse homem que falava com ele, e ele via que dos olhos saíam chamas de fogo, cabelo alvos como a neve. E ele fala que ele tinha vestes talares, e no meio do seu peito havia um cinturão de ouro, ou seja, era um Deus, amados irmãos, portado com todo o poder e toda a autoridade. João, quando ele vê, ele não consegue ficar de pé, ele cai como morto. Jesus se aproxima, coloca as mãos no ombro de João e fala: não temas, eu sou o Alfa, o Ômega. Estive morto, mas vivo, aquele que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Preste atenção, meu irmão, que Jesus, ele traz uma assinatura e ele mostra que ele está acima de todas as épocas, eras e tempo. Ou seja, Jesus está falando com aqueles de 2000 anos atrás, Jesus está falando conosco aqui hoje, e Jesus vai falar ainda se esse mundo durar mais 1000 anos, ou seja, ele está sobre o tempo. Não existe tempo, as palavras de Jesus não se tornam antiquadas, não se tornam ultrapassadas. A Bíblia, as palavras de Jesus são atuais para todo o tempo. Jesus, ele dá uma missão para João. E qual era essa missão? Ele pede para que João escrevesse uma carta para 7 igrejas.
Eu disse para os irmãos que 7 simboliza a totalidade de Deus. Tá, meus irmãos? Então eu quero que os irmãos entendam que quando João escreve uma carta para 7 igrejas, eu quero que os irmãos entendam que aonde você entrar, em qualquer igreja do mundo que você entrar, você vai enquadrar essa igreja numa dessas 7 igrejas. Jesus está mandando uma carta para todas as igrejas do universo, do mundo. Jesus está mandando uma carta para todo tipo de igreja que existiu, que existe e que existirá. E ainda melhor, Jesus está mandando uma carta porque dentro da Efatá, dentro da Deus e Amor, dentro de qualquer igreja que você entrar, você vai olhar para um crente, você vai ver que ele é como Esmirna, outro como Filadélfia, outro como Laodiceia e assim por diante. Ou seja, nós, meus amados irmãos, sempre vamos nos enquadrar numa dessas 7 igrejas. Jesus manda João escrever para essas igrejas. E Jesus ele fala, porque João ele descreve que quando ele se virou, que ele olhou para trás, ele vê 7 candeeiros de ouro. E ele descreve que ele vê um no meio dos candeeiros. Jesus, quando fala com João, ele já revela, ele fala, quanto ao mistério, e João descreve que viu um no meio dos 7 candeeiros, e na mão direita de Jesus, João vê 7 estrelas. Jesus já revela o mistério das 7 estrelas. Ele fala, quanto ao mistério que viste das 7 estrelas, está aqui no verso 20, capítulo 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então os irmãos entendam que Jesus está no meio dos 7 candeeiros de ouro. Primeira coisa que eu quero relembrar aos irmãos, que eu disse aqui no início, que Jesus só pode ser conhecido através da igreja. Não existe outro meio de Jesus ser conhecido. Não existe outra maneira de se ter conhecimento acerca do Filho de Deus. A missão de revelar Jesus nesta terra foi dado à igreja. Eu quero que os irmãos entendam algo bastante importante, e você vai ver que é verdade o que eu estou falando. Qualquer religião que você estudar, esta religião não nega a soberania de Deus Pai. Se você for lá no Espiritismo e perguntar quem é Deus, vai falar, Deus é o Supremo. Se você perguntar em qualquer religião, com exceção do satanista, né, irmão? O satanismo não é nem religião, mas com exceção deles que adoram o Satanás, né? Qualquer outra religião aí, Deus está lá no topo. Só que a questão é que a Bíblia nos ensina que para chegar até Deus, Jesus é o único caminho. E você vai entender, meus amados irmãos, que a única religião que professa e confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador é o cristianismo. Por quê? Porque para a igreja foi dada a missão de revelar quem Jesus é. Então, meus irmãos, as outras religiões não vai negar a soberania de Deus. Beleza, tá certo. Mas a fé no Deus de Israel, meu amado irmão, não pode salvar o ser humano. Somente a fé em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que você não pode negar o Filho, senão você negou o Pai. A Bíblia nos ensina que Jesus, Ele é o único caminho para a salvação. Então é por isso que as outras religiões não negam a soberania de Deus,
mas também não confessa a soberania do Filho de Jesus. Por quê? Porque a missão de revelar quem Jesus é da igreja. E talvez nem esteja correto esta frase. Talvez o correto desta frase seria: o método que Jesus usa para se revelar aqui na terra é através da igreja. Então, por isso que João vê Jesus no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus só pode ser conhecido através da igreja. É por isso que hoje as pessoas se conformam em ser crente em casa, as pessoas se conformam em dizer que não precisa estar vinculado a uma igreja para ser salvo. É por isso que as pessoas preferem assistir culto do YouTube, ficar dentro de casa. Por quê? Porque lhe convém para Satanás, porque Satanás sabe que somente através da igreja que Jesus se faz conhecido. Somente através da igreja. É a única forma. É por isso que Jesus está passeando no meio dos 7 candeeiros de ouro, que é a 7 igreja, que na sua totalidade simboliza todas as igrejas que existiram, que existe e que existirá. Outra coisa também que eu quero que os irmãos se atentem é que Jesus é aquele que anda, que passeia dentro da igreja. Amém, meus irmãos? Eu não tenho dúvida que ele está passeando aqui nesse momento, porque a Bíblia nos diz que ele estava no meio dos 7 candeeiros de ouro. Amém? Amém. Outra coisa, quando João olha para Jesus, ele vê na mão direita de Jesus 7 estrelas, e o próprio Jesus está falando para João: João, quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão, são os anjos da igreja. Eu quero que os irmãos entendam que os anjos da igreja são os pastores. Existem uma linha de raciocínio teológica que acredita que quando fala aos anjos da igreja, eles acreditam ser anjos de verdade. Primeira coisa, meu amado irmão, não tem como João enviar uma carta para anjo. Será que tem como? Só se ele conversar e manda para o céu. Então isso não tem lógica. Anjo não faz parte do nosso plano físico. Anjo já contempla, meus amados irmãos, a glória de Deus, já sabe quem Jesus é. Então não tem lógica nenhuma. Tem uma linha de raciocínio teológica que diz que são anjos territoriais. Eu não sei onde é que eles arrumam isso, meu irmão, mas arrumam essas loucuras. São anjos territoriais que comandam cada igreja. Então seriam 7 regiões ou 7 continentes, e seria uma carta de um ser humano para um anjo. Então, meu irmão, não existe. Querendo ou não, o homem aceite ou não, é assim que Jesus trata o líder dirigente da igreja, como o anjo da igreja. É assim que Jesus trata. Talvez o ser humano se escandaliza porque, por causa do tamanho do cuidado, do zelo, do amor que Jesus tem para com o seu povo. Mas é assim que Jesus trata. E João vê que as 7 estrelas estavam na mão direita de Jesus, ou seja, o anjo da igreja, o líder da igreja, o dirigente da igreja é conduzido por Jesus. Ele não pode fazer nada se Jesus não quiser que ele faça. Ele não consegue fazer nada se ele não permanecer nas mãos de Jesus. É por isso que Jesus, ele tem o líder dirigente, o pastor dirigente da igreja na sua mão direita, meus amados irmãos, porque é Jesus que dirige a igreja através do homem de Deus que ele colocou aqui nessa congregação. Então é isso. Então, se algum dia o pastor Júnior tornar a perguntar o que são os 7 candeeiros, igual um dia ele perguntou aqui, ficou bastante bravo, porque os irmãos não lembravam. Então é isso.
7 candeeiros, 7 cartiçais, simbolizam 7 igrejas. Aquele que passeava no meio das 7 igrejas é Jesus. As estrelas na mão direita é os pastores dirigentes nas mãos de Jesus. Amém, meus irmãos? E Jesus ele pega e ele escreve 7 cartas. João escreve 7 cartas e endereça uma para cada igreja. E a igreja era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A primeira igreja que João cita é Éfeso. A igreja, ela foi elogiada, criticada, recebe uma instrução e uma promessa. Eu quero que os irmãos entendam que Jesus, ele tem o maior zelo pela sua alma, por todos nós, meus irmãos. Eu quero que os irmãos entendam isso. Jesus, ele tem o maior zelo pela nossa alma. Tem igreja por aí, meu irmão, que ele anda com uma escopeta espiritual, ou seja, ele aponta para muita pessoa, ele atira e ele mata e lança essa pessoa no inferno, tá? Ou seja, pecou, bum, inferno. Pecou, bum, inferno. Mas não é esse o evangelho que Jesus prega. Jesus ele prega o evangelho do arrependimento. Presta atenção que quando João Batista ele aparece no deserto, ele aparece gritando: arrependei-vos. Pastor Valdir, quem arrepende é porque errou. Quem arrepende é pecador. Então, se ele está chamando ao arrependimento, ele está chamando pessoas imperfeitas para caminhar numa caminhada e se tornar perfeitos. Então você vai ver, você viu ao decorrer desse estudo, aquele que teve a oportunidade de vir em mais de 1, 2 estudos, você vai notar que Jesus ele sempre faz um elogio, porque Jesus é aquele que sabe reconhecer aquilo que você faz. Às vezes o pastor Júnior não sabe o que você faz, não reconhece o que você faz, às vezes eu não vejo o que você faz, às vezes os obreiros aqui, os diáconos, o presbítero, os pastores auxiliares não conseguem reconhecer o que você faz, o sacrifício que você faz, a última moedinha que você coloca dentro da salva, o quanto você corre para chegar aqui no horário, talvez a gente não vê, mas Jesus é aquele que sabe aquilo que você faz. Então você vai entender que Jesus ele sempre traz um elogio, com exceção de uma única igreja que não teve elogio, meu irmão: Laodiceia. Agora preste atenção, irmão Rick, que até mesmo Laodiceia, que não teve nenhum elogio, ela ainda tinha esperança de salvação. Eu não sei porque que esses pastores de hoje anda com uma escopeta espiritual matando cristão, meu irmão. Para muitos pastores, meu amado irmão, você caiu no adultério, bum, inferno. Mentiu, bum, inferno. Roubou, bum, inferno. Ou seja, o sangue de Jesus não tem poder para salvar alguém que adultera. O sangue de Jesus não tem poder para salvar alguém que rouba. Meu irmão, não é esse o evangelho descrito na Bíblia. Não é. O evangelho descrito na Bíblia é o evangelho do arrependimento. O evangelho do arrependimento. Então você vai notar que ele faz um elogio para 6 igrejas das 7, com exceção de Laodiceia. Crítica. Ele critica 5 igrejas, com exceção de Filadélfia e Esmirna. Somente Filadélfia e Esmirna não teve nenhuma crítica, tá, meus irmãos? Foi a única que não teve nenhuma crítica, tá? Mas nem por isso Jesus as coloca como super crente, tá? Porque é outra qualidade de pastores que nós temos nos nossos dias de hoje. Um dia eu vi um grande líder, que eu não vou falar aqui por questão de ética, mas ele dizia no microfone: você pode me chamar de qualquer coisa, menos de pecador.
Poxa, meu irmão, a Bíblia já me diz que aquele que fala que não tem pecado já está mentindo. A Bíblia fala que nós carregamos pecado até debaixo da unha. Ué? Todos os dias pecado. Se fosse a misericórdia, Deus renovava todos os dias. Então, existem os super crentes, né? Tá no céu, não. Pois é, para mim eu até fechei o olho, porque às vezes o brilho dele. Mas preste atenção que a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, que não teve crítica, meu irmão, nem por isso Jesus as considerou como super crentes, não. Jesus trouxe instrução para todas, e a instrução para essa que não teve crítica é: continua, seja fiel até a morte. Ou seja, continua nessa pegada, continua, não acabou ainda. A Filadélfia, manter a fé, ou seja, tem fé, mas mantenha essa fé. Eu disse para os irmãos no início desse estudo que você não é lembrado pelo seu início, tá, irmão? Ninguém de nós é lembrado pelo nosso início, somos lembrados pelo nosso final, tá? Pastor Cristo, que hoje é uma bênção? Uma bênção. Beleza? Se amanhã eu estiver do outro lado da rua ali naquele boteco tomando uma, eu não sou uma bênção. Eu vou ser lembrado pelo meu final. A própria Bíblia diz isso. O profeta Ezequiel diz que se o pecador, olha só o início, pecador, se arrepender do seu pecado, Deus vai esquecer de toda a sua iniquidade e vai perdoá-lo. Final, arrependimento, perdão. Agora presta atenção, a mesma coisa ele fala para aquele que não erra. Lá no profeta Ezequiel, depois no final eu vou pegar a referência certinha e ler para os irmãos. Aí ele fala: e se aquele que fazia coisas boas, início, santidade, coisas boas, se desviar dos seus caminhos, eu não me lembrarei de nenhuma coisa boa que ele fez, pois o castigarei. Então você é lembrado pelas suas últimas obras, meu irmão, até mesmo no céu. Por isso que a gente tem que manter. Você vai entender que para 7 igrejas ele traz elogio, traz crítica, ele traz elogio para 6 igrejas, crítica para 5 igrejas e instrução para todas. Instrução significa esperança. Imagina, meu irmão, como é que é seu nome? Fabiano, imagina só. Se eu falo para você, deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu falo para você, você tem que estar lá em Guarulhos, tá? Você me aparece aqui 5 horas da tarde. E aí você chega aqui 5:01. Aí eu pego e falo assim, acabou, o ônibus passou. E você, e agora? Não, agora acabou. Eu estou te dando alguma esperança? Você, acabou, né? Você está falando, acabou. Agora se eu pego e falo assim, não, calma. Pega um motoboy aqui, chega lá em Itaquera você vai pegar o metrô assim, eu estou te dando instrução, não estou te dando? Se eu estou te dando instrução, estou te dando o quê? Esperança. Ainda tem jeito, vou chegar atrasado, mas ainda vou conseguir. Então estou trazendo um exemplo bem simples, é o que vem na minha mente aqui, para os irmãos entenderem. Jesus, ele traz instrução para 7 igrejas, ou seja, Jesus dá esperança para todos. Enquanto ainda temos vida, temos esperança. Não jogue um satanista no inferno, tá, irmão? Enquanto ele estiver respirando. Não jogue um umbandista no inferno enquanto ele estiver respirando, tá bom? Ainda há esperança. Se tem instrução, tem esperança. E instrução ele traz para as 7 igrejas. Ele não deixa nenhuma sem instrução. Promessa também ele traz para as 7 igrejas. Se tem promessa, tem esperança. E a promessa é para todos nós, meus irmãos. Todos. Então, meus irmãos, é isso que eu quero que os irmãos entendam a princípio, que o evangelho que nós precisamos pregar e viver hoje é um evangelho de esperança, irmão John. É um evangelho onde o nosso Deus, o nosso Jesus, não desiste de nós. Ele sempre terá uma instrução e uma promessa sobre a sua vida. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz. O senhor não sabe de onde eu vim. O senhor não sabe o que eu tenho praticado. Irmão, não interessa.
O sangue de Jesus, ele te cobre de todo o pecado, se você se arrepender. Meu irmão, entenda comigo. Como é que é seu nome, meu irmão? Marcos, entende uma coisa comigo. Se o sangue de Jesus puder apenas salvar o que mente, mas não pode salvar o que rouba, e pode salvar o A, mas não salva o B, esse sacrifício ele não é suficiente para Deus. Vamos pensar para os irmãos entenderem. Porque Satanás ele nos apanha por causa da falta de compreensão que nós temos do Evangelho. A falta de compreensão das Escrituras, Satanás nos pega desta forma. A falta de informação. Vamos lá, Gênesis. Satanás se apresenta em forma de uma serpente para Eva. E o que ele fala? Não foi assim que Jesus disse? Eva, não. Jesus disse, essa árvore nós podemos comer. Aí o que ele fala? Não. É certo que vocês nunca vão morrer. Ou seja, Satanás trabalha sempre na dúvida, meus amados irmãos. Porque quando você tem instrução, conhecimento, você sabe o que tem que fazer e sabe onde chegar. Então, se o sangue de Jesus, Marcos, ele não pode salvar o camarada que está lá no satanista, eu não posso então louvar e cantar e louvar a Deus, que a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus perdoa todo pecado. O único pecado, eu quero que os irmãos aprendam isso aqui hoje, tá, irmãos? Só existe um único pecado, dois únicos pecados na Bíblia, que não existe salvação. Dois, só existe dois. Blasfêmia contra o Espírito Santo, que ninguém sabe o que é. Bom, Marcos, eu não posso dizer que fulano de tal blasfemou contra o Espírito Santo. Eu já vi meu pai olhar para o céu, meu pai carnal, meu pai mora lá no Goiás. Eu já vi meu pai olhar para o céu e xingar Deus com aquele domão da pelada. Eu já vi meu pai rasgar a Bíblia, jogar no chão. Eu já vi meu pai falar muitos impropérios contra o nome de Deus. E hoje é um grande homem de Deus. Ninguém sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma dica a Bíblia nos dá: é atribuir as obras de Deus a Satanás. Então cuidado. Aquilo que você não entende, não diga que não é Deus. Fique calado. Já viu aquele crente que olha uma situação e ele fala, isso aí não é Deus não, isso é o diabo. Meu irmão, e se é Deus? E se é Deus? Imagina, Marcos. Marcos, como é que você explica um Jesus que olha para um e lança uma palavra cura? Como é que você explica um Jesus que para um que ele lançou uma palavra ele curou, para o outro ele tem que cuspir no chão, fazer lodo e botar no olho, e para o outro ele tem que cuspir na boca? Me explica esse Jesus. Jesus nunca vai agir como nós estamos esperando. Então tome muito cuidado, meu irmão. Meu irmão, eu quero aproveitar esse espaço aqui para alertar os irmãos de duas coisas. São duas coisas que eu detesto. Piadinha, vocês não me veem compartilhando piadinha com línguas estranhas. Meu irmão, não faça isso. Vocês não me veem falar em línguas estranhas em piadinha, como muitos crentes, pregadores aí fazem. Vocês não vão me ver postar coisas, piadinha, paródia com a nossa fé. E vocês nunca vão me ver olhar uma situação e dizer, isso aí não é de Deus. Se eu, a não ser que o Espírito Santo me revele, fala, isso aí não sou eu. Aí eu vou lá e coloco a mão e repreendo. Mas se eu tiver dúvida se é de Deus ou não, meu irmão, eu vou ficar calado, porque eu não vou atribuir o que é de Deus a Satanás. E hoje tem muito cara batendo no peito e olhando, porque às vezes a irmã fala uma língua estranha, mais estranha, né? Porque tem as línguas estranhas, mas tem umas bem estranhas, né? Meu irmão, mas eu vou saber um Deus que ele é grande, infinitamente mais do que a minha mente e a minha capacidade pode imaginar? Eu vou julgar
Se as línguas que aquela pessoa está falando dela não é de Deus, meu irmão, eu não estou falando aquele que o Espírito Santo revela e fala, porque tem situações em que Satanás, ele se disfarça dentro das igrejas e o próprio Espírito Santo revela para a pessoa. Existe situação dessa forma, mas se você não sabe, meu irmão, se você tem dúvida, fique quieto, tá? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, nem o sangue de Jesus pode, tá, meu irmão? Nem ele salva. Outro pecado que a Bíblia cita que não tem perdão, nem nessa vida e nem na outra, está lá em Hebreus. Como é que é? Não entendi. Suicídio. Não, está lá em Hebreus, capítulo 6, fala da apostasia. Hebreus capítulo 6, vamos conferir se é o 6 ou se é o 7? Tem tempo que eu não leio Hebreus, vamos conferir junto aqui. Suicídio não é dele, não, pastor? Hã? Suicídio não é dele. Na verdade, irmão, você não vai encontrar suicídio na Bíblia. Você pode ler a Bíblia todo dia que você não vai encontrar falando que suicídio é pecado. Pessoas se matam, então. É. Isso aí a gente vai deixar para o outro estudo. Ó, Hebreus capítulo 6. Eu ainda estou bom de mente, hein, pastor Valdir? Certo? Doido. Eu estou abaixo dos 40 ainda, pastor. Estou abaixo dos 40. Ó. Ah, irmão, tem 2 meses ainda para os 40, estou abaixo. Ó, Hebreus capítulo 6, verso 4. É impossível, tá vendo? O que está escrito aí? É impossível. A Bíblia está dizendo de que? Impossibilidade. Geralmente a Bíblia prega o seguinte, né? O que é impossível para nós é possível para Deus, né? Que a Bíblia sempre está dizendo, mas aqui está o contrário. A Bíblia está dizendo, é impossível. É impossível. Pois que aqueles que uma vez foram iluminados, o que é? O Espírito Santo convenceu do pecado, e provaram o dom celestial, falaram em línguas, pregaram, sapatearam, tiveram visão, e se tornaram participantes do Espírito Santo, foram selados, Deus selou, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, ou seja, ficou sabendo da palavra de Deus e que tem um reino celestial nos aguardando no outro mundo. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los ao arrependimento. Irmão, deixa eu desmistificar algo aqui, que uma vez eu recebi uma ligação do Goiás, uma pessoa desesperada com esse versículo aqui, falando, meu amigo, acabou para mim, porque eu era crente, falava em mistério, e não sei o que, e aí eu caí, fui pro pagode, fui pra bebedeira, pra prostituição, e agora eu tô crente que Jesus, eu cito Jesus, mas o versículo está dizendo que não dá mais para mim. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, calma aí, o que o versículo está dizendo? Vamos ler junto, vamos. O versículo está dizendo que lê mais para frente. Está falando de apostasia, meu irmão. Não está falando de você que cai em pecado, não. Não está dizendo daquele irmão que está caminhando com Cristo, tropeçou, caiu, voltou para as drogas, voltou para a prostituição, ou cometeu a mentira, ou fez o que teve que fazer, eu não sei, e se arrependeu, voltou, ainda tem oportunidade. Não. O versículo está falando de apostasia. Hebreus foi escrito para um povo que era crente em Cristo Jesus e estava querendo largar o cristianismo para voltar para o judaísmo por causa da perseguição. Então, o escritor aos Hebreus, eu já vou te dar uma oportunidade, irmão. Então, o escritor aos Hebreus está exortando um povo a permanecer no cristianismo. E ele está falando, porque é impossível que, se vocês que experimentaram e descobriram isso tudo, retroceder para trás, é impossível renová-los de novo ao arrependimento. Aí ele está dizendo aqui, ó, porque estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Então não quer dizer que você que caiu lá atrás e voltou agora, meu irmão, não tem salvação, não é isso.
está dizendo daqueles que abandonam a fé. Ou seja, pastor Christopher é pastor, pregador do evangelho, e amanhã eu estou lá no terreiro de Macumba. Meu irmão, pelo amor de Deus, né? Eu estou negando tudo que eu vivi. Eu retrocedi. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo, que nós não sabemos o que é, não dá para afirmar o que é, e pecado de apostasia, mas também não sabemos até que nível de apostasia não tem mais perdão, tá, meus irmãos? Porque pode acontecer do camarada estar, tropeçando e perdendo a fé e perdendo, Jesus vai lá e dá, uma injeção de ânimo nele e o negócio sobe lá em cima. Então são os únicos dois pecados que a Bíblia cita. Pode falar, Mário. Aqui ele não usa essa palavra apostasia, né? Não. Procurando aqui. Não, ele não usa. Aí você tem que pegar todo o contexto do livro para você entender que ele está exortando um povo a não se afastar. Mais para frente, vamos ler um pouquinho, Vou explicar para os irmãos aqui, para os irmãos entenderem. Aí ele fala, verso 6. E caíram? Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Aí ele explica, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e expondo-o à ignomia. Outra versão aí, além de ignomia, está o quê? Ignomínia, que é zomba ou vergonha. E outra versão? Alguém tem outra versão que está escrito outra coisa? Vitupério. Tá, isso é vergonha, está envergonhando o nome de Cristo, tá? Aí verso 7, aí ele fala, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem a também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. O que o escritor está dizendo? Que Papai do céu manda a chuva e a chuva dá bons frutos. Quando não dá, o que acontece? O dono da terra, o fazendeiro vai lá e queima. Da mesma forma ele está dizendo, o crente conheceu os poderes vindouros, experimentou de tudo que tinha para experimentar, não deu fruto, vai ser lançado no inferno, não tem como. Aí no verso 9, leia aí, irmão Paulo, verso 9, ele fala, quanto a vós, todavia. Lembra que eu já falei para os irmãos aqui, quando existe uma palavra todavia, entretanto, é como se você está anulando tudo que disse para trás. Ou seja, vamos supor, vamos supor que eu chego na Daiane, né? A minha noiva fala assim, Daiane, você está tão bonita hoje, oxe, ela vai inchar, não vai? Mas, entretanto, todavia, entretanto o quê? Todavia o quê? Já acabou tudo que eu disse para trás. Os irmãos entendeu? Então Paulo está dizendo aqui, quanto a vós outros, todavia estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Ou seja, ele está dizendo em outras versões, quanto a vós esperamos coisas melhores. O que ele está dizendo? Que por causa desta palavra que eles estavam recebendo, o próprio Espírito Santo ia dar força para eles continuarem, meus irmãos. Então não é assim simplesmente, o fulano de tal ali era crente e saiu da igreja e está no inferno. Não é assim, tá? O fulano de tal Meu irmão, você já notou que o crente ele gosta de botar todo mundo no inferno, menos ele? Ele põe todo mundo no inferno, menos ele. É incrível, meu irmão. Todo mundo ele põe no inferno, menos ele mesmo. Nunca ele põe ele mesmo, ele põe todo mundo. Aquele dali já estava perdido, aquele dali está perdido, aquele dali está perdido. Nunca ele põe ele mesmo. Então não podemos. A apostasia, não sabemos até que limite de apostasia. Mas que o fulano de tal estava na igreja, agora está na Umbanda. Será que ele se converteu de verdade? Será que ele teve um encontro com Cristo verdadeiro? Será que os irmãos a igreja cuidou do camarada lá? Será que ele não saiu por causa de uma falação, por causa de algo que fizeram com ele? Será que se Jesus mandar agora lá uma igreja séria, de verdade, pregar para ele, será que ele não vira crente de verdade?
Então não dá, meu irmão, para decidir. Enquanto existe vida, há esperança. E é por isso que Jesus, ele manda 7 instruções para 7 igrejas e manda promessa para 7 igrejas. Por quê? Porque ainda existe esperança. Tá bom? Éfeso era uma igreja que rejeitava o mal, era perseverante e paciente, tá? Só que havia perdido o primeiro amor. Isso acontece com todos nós, viu, irmão? Isso acontece com todo mundo. Todo mundo passa por um momento de esfriamento espiritual. Tá, Marcos? Todo mundo acontece isso. Ninguém, meu irmão, até eu que estou pregando com os irmãos, eu sou cheio de altos e baixos, meu amado irmão. Já teve tempo de eu orar demais, já teve tempo de eu ler demais, já teve tempo de eu orar de menos, ler de menos, já teve tempo de eu apalpar as coisas invisíveis com a fé, com a mão, meu irmão. Já teve tempo de eu falar assim: eu acredito, eu acredito, eu acredito. Todos nós somos dessa forma, meu amado irmão. Todos nós. Mas o que nós precisamos é entender que precisamos o quê? Retornar. A instrução e o exemplo que nós recebemos da igreja, da carta enviada para os Efésios é: sempre que você se esfriar espiritualmente, retorne ao primeiro amor. Tá, meus irmãos? Retorne às primeiras obras. Retorne às primeiras práticas. Esmirna, o elogio era: suportava graciosamente o sofrimento, tá? Era uma igreja que sofria e que suportava o sofrimento, meu irmão. Ela suportava o sofrimento. Aí não teve nenhuma crítica da parte de Jesus, mas a instrução era: continua sendo fiel até a morte. Então, pastor Valdir, eu ainda não fiz nada, eu preciso continuar fazendo. Irmão Paulo, diácono John, nós não fizemos nada, nós precisamos continuar fazendo até a morte. Ser fiel até a morte. Aí vamos lá, a igreja de Pérgamo era uma igreja que mantinha a fé em Cristo. Era uma igreja que mantinha a fé. Quando fala manter, é porque mantém, né? E a palavra dá até uma noção, né? Vou usar a palavra noção porque não veio outra na mente. Dá até uma compreensão de algo que mantém, estabiliza, né? Quando a gente analisa no português, né? Eu não estou nem vendo o grego, não tive tempo de preparar nenhum esboço para os irmãos, tá? Já vim direto do trabalho aqui, não tive tempo. Mas depois eu quero até olhar como está no original essa palavra mantém. Mas aqui o português, quando fala mantém, é algo que mantém, né? É algo que não oscila, né? É algo que mantém uma constância. Então era uma igreja que mantinha a fé em Cristo, pastor Valdir, tá? Só que ela foi criticada por Jesus. Tinha fé, mas tolerava o pecado. Então não adianta crer, não adianta ter fé e tolerar o pecado. Não adianta. E o exemplo que a instrução que Jesus dá é qual? Arrependa-se. Não é você estar no inferno, não é você estar condenado, não tem mais esperança para você. Simples, arrependa-se. E o exemplo que nós trazemos aqui da igreja de Pérgamo é: não adianta pregar, não adianta chegar no horário e tolerar pecado. Para Jesus, ou você faz tudo, se você pecar numa vírgula, não está fazendo nada. E essa vírgula pode nos levar para o inferno. Já viu aquele ditado que fala assim: eu quero que os irmãos tirem isso do vocabulário de vocês, hoje. A partir de hoje, Fatah não vai falar mais isso. Não existe pecadinho nem pecadão. Quem já ouviu falar isso? E quem já falou isso? Não precisa se manifestar não. Existe pecadinho e pecadão sim, meu irmão. Existe diferença em pecado. Você quer um exemplo bíblico? Quando Jesus está de frente, o César lá, quando ele estava para ser crucificado, né, que é o nome, Pilatos. Quando Jesus está de frente, Pilatos, o que ele fala para Pilatos? Fica tranquilo, porque aquele que me entregou a você tem maior pecado. Então não existe diferença de um pecado para o outro. Existe pecadinho e pecadão. Outra coisa, Tiago, me corrija aí, Henrique, se eu estiver errado. Tiago fala: peço para que não orem para pecados para a morte.
Tiago, não é? É João. É João? É? Procura aí para ver, que eu acho que é Tiago. Você falou João, me deu dúvida. Vê aí se é João. Há pecados, digo para que não ore para pecados para a morte. Puxa no Google aí que vai ser mais rápido. Eu acho que é Tiago, mas ele falou que é João, epístola, né? Mas vamos ver, ele vai procurar aí. Então, meu irmão, existe diferença em pecado, tá? Existe diferença. E quando os irmãos falam não tem pecadinho nem pecadão, sabe o que é, Marcos? É porque às vezes uma vírgula pode nos levar para o inferno. Porque nos esfria, porque nos mata espiritualmente. Eu quero ilustrar com uma... Quando você acha sem a vida, tá, irmão? Achou? É o Tiago ou João? É João? João qual? João, 1 João capítulo 5, verso 6. Isso, verso 16. Verso 16. Se alguém vier a pecar, irmão, pecado que não é para a morte, ore, mas Deus dará a vida. Aquele que não pecarem para a morte. Há pecado que é para a morte. Esse é digno que nem ore. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Então, a partir de hoje, ninguém vai falar isso, coisa de pecadinho nem pecado não, tá? Mas também não quero que você saia repreendendo os irmãos aí não, tá, meus irmãos? Só você já sabe. Não entendi? Tudo é pecado. Tudo é pecado. Tudo é para morte, tudo é para não morte. Isso. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Só que assim, aquela teoria de que não existe diferença entre pecado, existe, tá? Eu quero ilustrar para os irmãos entenderem dessa forma. Vou fazer uma ilustração para os irmãos entenderem. Existia uma pessoa dentro de uma sala com a parede toda branca. Toda branca, Marcos. Branca. A casa lá, as paredes toda branca. E aí, de repente, Satanás vai lá e bate na porta dessa sala. E o camarada vai lá e abre e ele fala: "Ô, me dá uma parede dessa aí." "Ah, sai fora daqui." Chuta lá o Satanás e bota ele para correr. Aí passa um pouquinho, ele bate de novo. Aí era de novo o diabo: "Não, me dá então, não precisa me dar a sala inteira não, me dá pelo menos metade de uma parede." "Ah, sai fora, Satanás." Bota o diabo para correr. Passa um pouquinho, Tiago, bate na porta de novo. Quem que era? O diabo. "Tá bom, então me dá pelo menos um espaço de um quadro." "Ah, sai fora, Satanás, não vai sujar minha parede não." Aí passa um pouquinho, meu irmão, ele bate de novo. Aí você de novo então faz o seguinte: deixa eu pôr apenas um preguinho nessa parede, uma taxinha. "Ah, vai lá, põe lá uma taxinha lá para você parar de encher o saco." Aí ele entrou, foi lá e pregou uma taxinha, fechou a porta e saiu, meu irmão. Sumiu. Irmão Romildo passa um tempo depois, um mês, quem sabe, talvez depois, ele está lá deitado, ele só sente o pé na porta. Bum! Quem que era? Satanás. "Ah, mas o que você está fazendo aqui?" "Opa, fala nada, aquele preguinho é meu." Ele traz uma carniça e pendura no preguinho e sai. Então, meu irmão, uma coisinha pode nos levar à morte. Então não quer dizer que uma mentira não é pecado. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que existe diferença entre pecado. Existem pecados que nós cometemos que talvez não consigamos mais nos arrepender. Eu já cansei de pregar para pessoas que dizem: "Não tem jeito mais para mim, não tem solução mais para mim." Por quê, meu irmão? Porque a acusação e a falta de conhecimento bíblico estava matando ele. Mas eu conheço pessoas também que era homem de Deus, tinha muito conhecimento e uma taxinha o matou. Porque vai minando as nossas forças, e com o tempo nos mata. Então, o exemplo que nós temos aqui de Pérgamo é esse. Não adianta ter fé, acreditar, chegar no horário, fazer, lavar a igreja, pintar, pregar, fazer o que for, se existe uma taxinha na nossa parede. Para Jesus não pode ter nada. Amém, meus irmãos? Amém. Tiatira foi elogiada por causa do amor, do serviço, da fé, da perseverança, que era maior do que o primeiro amor, pastor Valdir. A tendência nossa é só desmoronar, pastor Valdir. Pastor Valdir, eu tenho hora que eu olho para mim no passado e falo: "Rapaz, eu já fui crente, hein? Era 3 dias de jejum, sem água, sem comida, sem nada. Era 12 horas no monte, era 24 horas no monte." A tendência nossa é só
declinar, mas aqui não. A igreja de Tiatira, o próprio Jesus está dizendo: vocês superaram as primeiras obras. Viu, Marcos? Se no início começou de um jeito, estava terminando de outro. Aí não teve nenhuma crítica, teve uma crítica, que eles toleravam culto idólatra e a imoralidade sexual. É a mesma coisa, irmãos. Não dá para nos esforçarmos se nós formos transigentes, tolerantes. Não dá. Não dá, meu irmão. Nós precisamos ser constantes. Pastor, mas eu não consigo. Eu sei. Eu também não consigo, meu irmão. Mas é através da oração, do jejum, de não desistir, de todos os dias perseverar e continuar. E lembre-se, evangelho do arrependimento. Hebreus diz o que para nós? Se hoje ouvires a sua voz. Se hoje. Se quando for daqui um mês você ler Hebreus, vai estar se hoje. Se daqui um ano você ler Hebreus, se hoje. Se daqui 10 anos você ler esse versículo de Hebreus, se hoje. O dia é hoje. Hoje, sempre tem um hoje para você, para mim, para nós, povo de Deus. Amém, irmãos? Mas lembre-se, eu não tenho certeza que eu vou chegar vivo amanhã, tá, irmãos? Por isso só tenho o hoje. Eu não sei se eu vou durar 10 anos, um mês, ou se eu chego para jantar em casa hoje à noite. Por isso que eu só tenho o hoje. Tá? Quem tem que se arrepender, se arrependa hoje. O que temos que fazer, faça hoje. A igreja de Sardes, alguns mantinham a fé. É muito difícil, irmão, você estar numa igreja de jeito, onde uns calambeiam, outros mantêm firme. A crítica era uma igreja morna. Era uma igreja morna. A instrução era: arrependa-se e fortalece o que resta. Vamos ler, amados irmãos, um pedaço dessa igreja de Sardes, capítulo 3. Capítulo 3, ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras, que tem nome de que vive e está morto. Ser vigilante e consolida o resto que ele estava para morrer. Preste atenção que Jesus está dizendo o seguinte: olha, você está quase morrendo, então recupera o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, quem aqui já fez uma faculdade? Deixa eu ver. Quem aqui já fez uma faculdade? Ninguém? Então, deixa eu ver aqui. Quem aqui já recebeu uma promoção de emprego? Paulo, o irmão aqui, Johnny, eu. Quem aqui já foi elogiado aqui pelo patrão? Na frente de todo mundo. Pastor Valdir, o irmão ali já foi. Bom, o quanto é bom você ser elogiado pelo patrão na frente de todo mundo, né? E ser reconhecido. O quanto é bom você ser chamado, talvez, de uma formatura, para pegar o seu diploma na frente de toda a escola, né? Vamos supor, Christopher Vital da Silva. Na frente de todo mundo, né? Quanto é bom você receber uma promoção, né, irmão? Tipo, você está lá embaixo, começa na empresa lá embaixo, e de repente no outro dia você está com um uniformezinho novo, cargo novo, todo mundo te olha e fala: opa, mas você lá, todo mundo,
Agora imagina, naquele último dia, o Criador do universo gritar o seu nome diante de toda a criação. Imagina, se não tem honra maior do que essa. Diante daqueles que cuspiram na nossa cara, diante daqueles que nos caluniaram, diante daqueles que nos apontaram o dedo e disseram que nós não íamos conseguir, diante daqueles que nos jogaram no inferno, nos deram de escopeta espiritual, nos matando, nos lançando no inferno. Imagina, pastor Valdir, naquele último dia, naquele dia, o grande, o Criador gritar: Valdir, tal, tal, tal. E você se levanta na frente de toda a criação, de todo o universo, e aqueles olhos falam: olha só, e ele te honrar diante de toda a criação, diante dos anjos, diante do próprio Deus. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena estar aqui. Não é fácil, meu irmão. Não é fácil. É difícil. Dói. A gente chora. Dá vontade de morrer todo dia, toda hora. Mas vale a pena. Porque o que nos aguarda é maior do que o que nós podemos ter aqui, meu irmão. As recompensas que nos estão reservadas aqui são nadas comparada ao que nos aguarda lá no céu. Amém, meus irmãos? E aí, a igreja de Filadélfia, né? Famosa Filadélfia, né? Quem não quer ser uma igreja Filadélfia, né, irmãos? Eu estou lutando, pastor Valdir, para ser Filadélfia. Lutando. Quem sabe até na glorificação eu consiga. Filadélfia, elogio, perseverava na fé, irmão Marcos. Crítica nenhuma. Instrução, mantenha nessa pegada. Continua desse jeito. E promessa, um lugar na presença de Deus. Um novo nome, Nova Jerusalém. Então é isso, meu irmão. Nós precisamos ser como Filadélfia. Nós precisamos lutar para ser como Filadélfia. Amém? E a última igreja que ele fala: enquanto tinha a igreja que todo mundo quer ser, que é Filadélfia, tem a igreja que eu jamais quero ser, que é Laodiceia. Né, meu irmão? Misericórdia. Deixa não, Jesus, me leva antes. Não teve nenhum elogio, meus irmãos. Foi a única igreja que não recebeu elogio nenhum. Imagina, pastor Valdir, você está lá, né, trabalhando, e o patrão chega, elogia todo mundo e fala: você, Valdir, não tenho nada para dizer a você, você não faz nada. Imagina, irmão. Imagina. A igreja de Laodiceia não teve nenhum elogio, irmão Marcos. Nada. A crítica era uma igreja indiferente. Além de não fazer nada, ele não queria mudança. Fria espiritualmente. Sabe, pastor? Sabe aquele crente que vem para a igreja e sente até um peso quando entra? Sabe aquele crente que o culto está uma maravilha e você está aqui louvando e de repente o irmão entra, parece que você cai 1000 metros para baixo da glória, assim, ó. Se você não fechar o olho, não sapatear, você não volta para a presença. Sabe aquele irmão que pesa, que você corta caminho? Chega cansado. Sabe aquele irmão que você corta caminho? Sabe aquele irmão, meus irmãos, que arranca a gente da igreja, sabe? É, irmão. A instrução é: ser zeloso e arrepende-se, Marcos. Mesmo assim, ainda há esperança. Ser zeloso e arrepende-se. E a promessa é compartilhar do trono de Deus. Então, se você for analisar, as promessas são as mesmas. É a mesma honra para todo mundo. Para o traficante, para o pastor, para o umbandista, para o homossexual, para todos que vencer, a promessa é a mesma, a honra é a mesma, pastor Valdir. É nós que colocamos assim em destaque, né? Um quer sentar à direita, outro à esquerda, isso faz parte da carne, né? Até os apóstolos pregou dessa forma, né? Os caras que eram cheios do Espírito Santo cometeu essa gafe, né? Nós não vai cometer. Deixa eu sentar à direita, outro à esquerda, ou seja, lá naquele grande dia, quando eu olhar para Jesus, eu tenho que ver um e tenho que ver o outro, né? Olha lá, rapaz, olha o Joãozinho lá na direita do Pai. Então, meu irmão, que nós possamos crescer
com essas cartas. Pode falar, meu irmão. Então a igreja de Laodiceia é uma igreja que os irmãos brigam, que os irmãos, as irmãs discutem entre elas, porque tem isso na igreja, né? Pastor, às vezes tem um pecadinho, né? Que às vezes fica no burburinho aí. Vamos Então, ler. é uma igreja que vive nos contentes, Sim, não, essa igreja de Laodiceia era terrível, o irmão Romildo, deixa eu ver se Romilda. Vamos ler para nós entender melhor essa de Laodiceia. Está no 3,14, se não estiver enganado. 3,14 até o 22. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia. Só falou Laodiceia mesmo, né? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Mas, porque é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então aqui, meu irmão, uma pessoa que não é crente nem frio, nem quente. Vamos lá, um exemplo aqui bem simples para a gente entender. É o exemplo de Israel. Vamos trazer o exemplo de Israel, é um exemplo bem bacana para nós trazermos aqui. Israel andou 40 anos no deserto, certo? A Bíblia diz para nós que eles andaram em círculo, ou seja, Egito aqui, terra prometida aqui, correto? Terra prometida aqui, Egito aqui, e eles ficaram andando em círculo. Era só ir reto. Eles ficaram andando em círculo. Então, irmão de olho, presta atenção. O Egito simboliza o quê? Pecado, mundo. A terra prometida simboliza o quê? O céu. Então, irmão Romildo, se eles estavam andando em círculo, olha aqui. Ora crente demais, ora profano demais. Ora crente demais, ora profano demais. Ora estava na igreja, ora estava no mundo. Então é isso. É isso, irmão Marcos. Sabe, uma hora você está aqui na igreja, outra hora você está na igreja, mas está com o coração lá no mundo. Pode falar, meu irmão. Pastor, eu lendo a Bíblia, eu fiquei assim, um pouco intrigado que Deus falou para Abraão, isso é uma ordenação, né? Isso é a parte de uma ordenação. E ele falou que o povo dele ficaria 40 anos no deserto. Deus já sabia o que ia acontecer, né? Sim. Tem uma vez que eu peguei uma Bíblia, eu não lembro onde foi, que ela falou que tudo que uma pessoa tem que passar na vida dela, ela vai passar e está escrito. Eu não lembro se uma Bíblia católica, eu não lembro onde foi. Que está escrito como? Que já tá, a pessoa já está predestinado às coisas que vão acontecer na vida dela. Como se já tivesse, Deus já soubesse. É isso que eu lembro. É uma coisa que eu já esqueci disso que aconteceu, esse negócio de predestinado, que isso é coisa de cigano, né? Mas quando Deus falou para Abraão, ele falou: seu povo vai ficar 40 anos, ele ficou 40 anos no deserto. Então, assim, Deus realmente sabe de tudo, e como se fosse predestinado. Se a gente parar para analisar, é incrível, porque está aqui, está na palavra. E ele falou: você vai ser o pai de uma grande nação, e seu povo vai ficar 40 anos no deserto. E aconteceu os 40 anos no deserto. Deixa eu compartilhar um texto com você, com a igreja inteira. Abre aí, Paulo, Gênesis, para ilustrar isso aí que você está falando. É Gênesis. Deixa eu só ver qual que é. Capítulo 12, Deus chama Abraão. Desculpa, não é 40 anos, 400 anos. A escravidão de 400 anos. O povo fica assim. Isso, 400 anos de escravo. Gênesis, eu estou falando de Gênesis 15, 12 e 13. Isso que eu estou falando. Gênesis 15, 12 e o 13. É isso mesmo, Gênesis 15, 12 e 13. é isso mesmo, Ana. É esse texto que eu ia ler. Vamos ler junto? Isso aqui é o seguinte, irmãos. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão, tá? Abraão sai da sua terra, vai para a sua parentela,
sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Faz as promessas. Isso, fez uma promessa, chamou Abraão, foi. Só que passou muitos anos, irmão, que já tinha o quê? Já tinha mais de 10 anos que Abraão estava andando. E aí Abraão desanimou, né? Que lembrou que a mulher não podia ter filho. Aí ele fala, Senhor, minha mulher não pode ter filho, e o Eliezer da Macena que vai herdar tudo e vai ser isso mesmo. Aí aqui Gênesis capítulo 15, verso 12, Deus se aparece para Abraão. E ele conta para Abraão o que ia acontecer nos próximos 400 anos. Ele conta para Abraão. Vamos ler? Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, Deus falando, sabe Abraão, com certeza, ou seja, uma assinatura de Deus, saiba com certeza, ou seja, vai acontecer, querendo ou não, vai acontecer desse jeito, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, ou seja, está dizendo que a descendência de Abraão seria peregrina, iria peregrinar em terra que não era dela, e será reduzida à escravidão. A sua descendência, Abraão, vai peregrinar por uma terra que não é sua e vai ser escravo, e será afligida por 400 anos. Não adiantava eles contratar exército, não adiantava o Batman ir, o Super-Homem ir, os X-Men, nada ia livrar eles da escravidão antes dos 400 anos. Vocês estão entendendo? Eu estou usando aqui o nome do super-herói para florir aqui para os irmãos entenderem que nada ia impedir o que Deus falou, é 400 anos. Não é 320, não é 300, não é 290, 390 é 400 anos. Aí ele está falando, mas também eu julgarei a gente que tem que sujeitar-se, ou seja, ele já está falando, o Egito vai te escravizar, ele não falou o Egito, né? Mas aqui nós que estamos vendo a história, nós sabemos que é o Egito. Então ele está dizendo, o Egito vai te escravizar? Não importa, eu vou julgar o Egito, tá? E depois sairão com grandes riquezas, tá? Não foi porque eles eram bonitos, bonzinhos ou esperto, ou dilubriou os patrão, não. É porque já estava escrito, é porque Deus já tinha decretado. E eles vão sair com grandes riquezas. Olha só, Gênesis, muitos anos antes. E tu, Abraão, irás para os teus pais em paz, ou seja, vai morrer em paz. Na 4ª geração. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Fique em paz, Abraão, você vai ter uma vida boa, uma velhice boa e saudável, e vai morrer em paz. Aí ele fala, na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Meu irmão, sabe a pérola que tem nesse verso 16 aqui, pastor irmão Paulo? Sabe o que Deus está ensinando para nós aqui no verso 16? Ele está dizendo o seguinte, verso 16, na 4ª geração tornarão para cá, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus estava dando a terra dos amorreus para o povo de Abraão, certo? Mas Deus não ia dar a terra ainda, por quê? Porque eles ainda não tinham pecado suficiente. Já sabia que ele ia pecar a tal ponto. É mais glorioso ainda, Deus estava dando 400 anos para uma nação pecadora se arrepender. Você está entendendo, pastor Valdir? Chega a arrupiar aqui. É porque também, pastor, vira e mexe eles ficavam se rebelando, né? Vira e mexe eles se rebelavam. Aí a maneira que Deus tinha era de... É porque Deus ia condenar. É porque assim, até hoje tem guerra lá por causa disso. Porque eles falam que as terras eram deles e o povo de Israel tomou. Então as guerras lá é por conta disso. Só que a terra pertence a Deus, Salmo 50. A terra é minha e tudo que nela é. Deus ia tirar essa terra deles. Mas para ser justo diante dos olhos de Deus, fazer isso, porque Deus não é injusto com ninguém. Para ser justo, ele está falando, olha, 400 anos, por quê? Porque eles ainda não pecaram o suficiente. Deixa eles pecar. Na hora que eles pecar, que eles me irritar, aí eu vou matar eles. Aí eu vou matar eles. É mais ou menos isso. Quando eles pecar, que eles me encher as paciência, eu vou matar eles. Em outras palavras, eu vou dar 400 anos para essa nação pecadora se arrepender.
Então, meu irmão, é isso. Tudo que vai acontecer, Deus sabe, irmão Paulo. Mas não quer dizer que é uma predestinação, né? Eu costumo ilustrar dessa forma aqui, ó. Vamos supor. A gente inicia a nossa carreira descendo aqui, certo? Os irmãos entenderam mais ou menos. A gente inicia a nossa carreira descendo aqui, ou seja, a única forma de iniciarmos esse mundo é descendo aqui, pronto. E vamos terminar saindo naquela porta. Agora, nesse espaço de tempo, eu percorro como eu quiser. Eu vou lá, eu volto para cá, volto para lá. Mas a única forma, Deus já decretou que eu tenho que passar por aquela porta. Então não quer dizer que é uma predestinação, não quer dizer que Deus escreveu uma história de alguém, onde alguém deveria cair em adultério, deveria ir para o mundo do crime, para depois se arrepender, para depois ser pastor e no final perder a salvação. Não é isso. Nós fazemos as nossas escolhas, né? E as nossas escolhas nos traz consequência. Só que quando Deus promete, Ele faz o que tiver que fazer para que a promessa dele se cumpra. Nem que uma pessoa tenha que passar por aquela porta sem um braço, sem um filho, sem um carro, ou tenha que ir preso lá dentro da cadeia, parar para ouvir a mensagem de Jesus. Mas vai fazer conforme ele decretou que tinha que fazer. Agora, as consequências no percorrer desse caminho, somos nós que causamos. Entenderam? Então, quando você fala de maldição hereditária, não existe. Irmã, Satanás, ele tenta e ele consegue muitas vezes passar essa maldição hereditária. Existe maldição hereditária, sim. Existe, a gente poderia discorrer na Bíblia aqui, eu traria na Bíblia para os irmãos que existe sim. Só que toda maldição é quebrada na cruz. Na cruz de Cristo. Na família dos... Tem algum Joaquim aqui? Não, ninguém, né? Então na família do Joaquim pode ter uma prostituta que foi a bisavó, que a tataravó foi prostituta, que a filha dele está sendo uma prostituta. Se ele aceita Cristo Jesus, naquele momento a maldição é quebrada por causa dele, por causa de Cristo. Por quê? Porque ele vai começar a participar das promessas de Deus para a vida dele e para a descendência dele. Entendeu? As maldições são quebradas. Tá, meus irmãos? Então é isso. Pode falar. Eu tenho um conhecimento bem amplo, pastor. Eu faço bastante pergunta também, porque eu quero sugar esse conhecimento. Paulo, ele tem várias cartas que ele deixou na Bíblia aqui, que usou muito ele dessas cartas. Né? Aí a minha pergunta, será que se ele não tivesse perseguido tanto a igreja, Deus teria escolhido ele mesmo assim? Deus, na verdade, Deus escolheu ele antes que ele nascesse, né? Fala em Atos. Deixa eu ler por versículo. Versão dele? Hã? Versão dele? Eu quero aquele versículo em Atos que está assim, ó, pois ele é para mim um vaso escolhido, quando ele conta para Ananias. Atos 12. 12. Quando ele está jejuando e orando, e ele manda Ananias. Mas não o meu versículo não. Nós já vamos terminar, tá? Só vou responder essa e nós vamos terminar. Aqui, ó, tá no 9. 9, verso 14. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor te disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aqui, meu irmão, é o seguinte. Vou botar.
que é o seguinte: é a mesma coisa de Moisés. Para que Moisés pudesse escrever o livro de Gênesis, ele teve que estudar na melhor faculdade que existiu naquele mundo antigo. E onde que foi onde existia a melhor faculdade naquele mundo antigo? Ele estudou na melhor faculdade do mundo antigo. Astrologia, tudo. Então Deus permite muitas vezes o camarada ir até um certo ponto, porque ele vai usar isso em favor e benefício do reino. Paulo aqui, desde pequeno, era extremamente religioso. Ele perseguia a igreja porque ele achava que servia a Deus. Deus já tinha escolhido ele, mas deixou ele na loucura, no pecado, na seguidão dele, fazer o quê? Estudar o judaísmo, crescer, ganhar conhecimento, mas já era vaso escolhido. E no momento certo ele foi lá e chega, é para mim um vaso escolhido e agora fazer minha obra. Entendeu? Então é isso. Ele deixa a pessoa ir até um certo ponto, porque isso vai contribuir. Por isso que dentro da igreja nós temos pessoas que já foi alguma coisa e hoje é cristã. Por quê? Porque as pessoas que já foi alguma coisa no passado vão olhar para ele e falar: não, ainda tem solução para mim, ainda tem solução para o meu filho. Nossa, você já fez isso tudo? Você já andou no vale da sombra da morte? Não tem solução para o meu filho, não tem solução para mim. Isso é isso,